Oi, 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 gente. Boa tarde. Estamos aqui hoje, estou aqui hoje com vocês para mais uma aula cápsula, né? Essa proposta aqui vai sempre acontecer às segundas-feiras, meio-dia. A intenção é que a gente possa aqui falar sobre assuntos da psicanálise de uma forma bem didática, bem básica, bem rápida, para a gente poder estar pensando em temas que vocês mandaram. Hoje a gente vai falar, né? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a entrevista inicial e a anamnese, né? Vamos construir aí um paralelo de diferença entre uma e outra. Oi, meninas, boa tarde. Muito bom vocês estarem aqui comigo. Essa ideia, né, desse tema veio a partir de uma seguidora, naquele dia que eu abri a caixinha aqui para vocês, né? E algumas pessoas falaram, né, de entrevista inicial, de anamnese, dúvida o que é uma, o que é outra. Então, hoje a intenção é que a gente possa aqui traçar um panorama de diferenciação, né? Só para poder contextualizar também, né, qual que é o meu objetivo aqui com essa proposta de aulas cápsulas, né? Eu intitulei aula cápsula por ser uma coisa bem diretiva, bem rápida, bem pontual. Então, a intenção é que seja uma base para que vocês possam buscar mais, mas que já leve uma ideia, que já passe uma teoria aí para a gente poder estudar e aprender um pouco mais de psicanálise. Eu achei muito interessante a gente pensar nessa questão da anamnese e da entrevista inicial, porque, como a maioria de vocês que me seguem aqui, que me acompanham aqui, né, eu percebo que vem da área da psicologia, muita gente está fazendo psicologia, muita gente já é psicólogo. Eu acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação, porque dentro da psicologia, né, ali no serviço de psicologia da faculdade, enfim, a gente usa muito a anamnese, né? Só que quando a gente sai da faculdade, começa a atender por si próprio já como psicólogo ou como psicanalista, né, atuando aí já na área da psicanálise, a anamnese não é algo que a gente utiliza. A gente já utiliza mais um formato de entrevistas iniciais. Então, são propostas diferentes, com objetivos diferentes. E então, para a gente já ir entrando no assunto, né, de diferenciação mesmo. Anamnese, né? O que seria a anamnese? A anamnese, ela vem de uma ideia muito mais medicalocêntrica, né? Ela fala ela relembra aquele lugar do médico, dos enfermeiros, né? De hospital, onde você precisa recolher dados muito específicos ali sobre o paciente. Então, são entrevistas, né, bem padronizadas, bem estruturadas, semi-estruturadas, mas elas nunca são entrevistas livres, né? Você tem ali coisas a ticar, né? Você tem ali ideias, você tem ali informações que você efetivamente precisa pegar para o serviço, né? Porque como a anamnese, ela no geral acontece dentro de uma instituição, a instituição ela precisa de determinadas informações que talvez você no seu consultório não vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, né? Dentro da instituição, a gente, no geral, precisa saber o endereço da pessoa, precisa pegar número de documento, tipo CPF, RG. E, na real, dentro de um consultório de psicologia, né, atuando ali com a psicanálise, esses são dados que, dependendo do paciente, vamos pensar num paciente se fosse uma situação muito grave, talvez, mas no geral a gente não precisa, tipo, de CPF, de RG, de dados assim, né? Então, para instituição, a anamnese ela funciona muito bem, porque não está num contexto, mesmo que você atue na clínica ali, não está no contexto de clínica e você precisa de determinadas informações, né? E a proposta geral da anamnese é poder formular um diagnóstico, né? Num serviço de psicologia da faculdade, no geral, a gente faz a anamnese para poder saber se aquele paciente está apto ou não à psicoterapia, né? Para poder entender qual a evolução da queixa. Então, tem esses termos muito específicos, né? Quando a queixa começou, qual a evolução da queixa, você toma algum medicamento, né, controlado, enfim, tem dados assim muito objetivos, muito voltados para o físico, muito voltados para o orgânico, que dentro de uma conjuntura da psicanálise não necessariamente se faz necessária. E aí,
né, já fazendo esse panorama, né, por que não se faz tão necessário dentro da psicanálise? Porque dentro da psicanálise a gente vai trabalhar muito mais com a ideia de entrevista inicial ou entrevistas iniciais, né? Psicanalistas aí mais clássicos, né, mais que tem uma formação mais clássica realmente, eles não fazem, no geral, uma entrevista. São várias entrevistas iniciais. Por quê? A intenção de várias entrevistas iniciais é que você possa conhecer melhor aquela pessoa, conhecer melhor o sintoma daquela pessoa, a queixa daquela pessoa, começar a apreender melhor o funcionamento neurótico dessa pessoa e ver se ela vai ter ou não também possibilidade, né, de se tornar seu paciente. Então, a intenção de várias entrevistas iniciais é que no final delas, você, né, o analista no caso, possa falar se aceita ou não aquele paciente. Então, só no final das entrevistas iniciais é que se fecha o contrato. Sendo que, quando a gente pensa aí, então tá, isso no psicanalistas mais clássicos, que, enfim, vão fazer várias entrevistas iniciais, parará. Se a gente pensar na maioria de nós, no geral, a gente faz uma entrevista inicial. Essa entrevista inicial, ela não tem uma estrutura específica a ser seguida, né? A gente tem, óbvio, ideias que são meio que de praxe ali pra gente poder perguntar, né? Quando entender qual é o sintoma, qual é a queixa, qual é a demanda, tentar entender ao que a pessoa liga, ao que a pessoa endereça, né, esse sintoma, essa queixa, né, quando começou, quando terminou, como é o tipo de relacionamento da pessoa com família, com amigos, né, você busca entender, mas não tem nada muito específico, não tem uma série de perguntas específicas que a gente precise fazer. A gente está muito mais interessado em escutar aquele paciente e entender o que aquele paciente está vivendo, o que está trazendo ele ali. E à medida que a gente vai escutando e que a gente tem uma sensibilidade de escuta, a gente consegue começar a captar, né, na fala, no discurso do paciente, pontos importantes para a gente poder fazer perguntas a partir dali, né? Então, de uma forma geral, a ideia da entrevista inicial é começar a entender a estrutura do sujeito, né? E aí, quando eu falo estrutura, não é necessariamente estrutura clínica. Pode ser também, se esse for o seu estilo. Mas a estrutura no sentido da estrutura neurótica de funcionamento do sintoma, né? De como aquele sintoma se estabeleceu, o que a pessoa acha daquele sintoma, como que é o funcionamento daquela pessoa. E aí, né, sendo uma entrevista inicial, no final dessa entrevista é onde a gente faz o contrato. Então, é onde a gente vai estabelecer os acordos de falta, de valor, de duração da sessão, de frequência, né? Todas essas questões mais práticas, mais objetivas. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, né? Nas entrevistas iniciais e que não necessariamente a gente aprende isso de uma forma muito prática durante a faculdade, é a fazer a retificação subjetiva, né? Pensando aí na gente da psicanálise, é muito importante que a gente consiga, ao final da entrevista inicial, ligar o sintoma, a demanda, né? A queixa desse paciente ao inconsciente, né? Então, a gente vai, de alguma forma, a gente vai propor uma mudança de endereçamento que aquela pessoa faz do próprio sintoma, né? Buscando uma aproximação de uma questão inconsciente. Por quê? Se a gente não faz essa retificação subjetiva na entrevista inicial, se a gente não consegue mostrar para o paciente que a queixa que ele está trazendo fala de uma situação inconsciente dele, ele talvez não entenda qual é a função de fato da análise, né? Ele talvez sinta a necessidade de outros tipos de explicação, não vá funcionar exatamente como vai ser a proposta da psicanálise, né? Talvez ele não consiga associar livremente, talvez ele não consiga entender que, para além do que performa o sintoma, existem muitas outras coisas. Então, acho que é muito importante, assim, a gente conseguir desenvolver uma sensibilidade de escuta
que nos possibilite fazer essa retificação subjetiva, porque à medida que a gente consegue fazer isso, há muito mais aderência da pessoa, né, ao processo analítico, né, realmente ao questionamento, à busca de uma autorresponsabilização, de uma reflexão sobre o que está acontecendo com ela, né? Então, a intenção é tirar um pouco do movimento projetivo, né, e trazer para si. Então, gente, só para, né, já ir falando com vocês assim, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vá surgindo aí, pode ir deixando aí nos comentários que daqui a pouco eu vou ir respondendo qualquer questão que surja na cabecinha de vocês. Então, de forma bem breve, né, de forma assim, bem geral, eu acho que eu colocaria faria um paralelo assim, né, entre a anamnese e a entrevista inicial, no sentido de a anamnese ela tem uma proposta muito mais objetiva, muito mais diretiva, ela vem de um lugar medicalocêntrico, né? Então ela propõe ali alcançar dados do sujeito que não necessariamente para um consultório de psicanálise, né, para um psicólogo que atua dentro da psicanálise, seja central. Enquanto a entrevista inicial busca entender muito mais a dinâmica inconsciente do sujeito, né, começar a entender essa dinâmica inconsciente do sujeito, a dinâmica neurótica dele, o sintoma, a queixa, da onde veio, para onde vai, o que ele acha disso, a forma que ele se posiciona frente a essa queixa, do que, de fato, colher dados muito objetivos, muito específicos, que na prática não agregam, né? Porque a real é que não... Oi, Camila. A real é que não faz muita diferença ali pra gente saber se o paciente... O número do RG, do CPF do paciente, né? A gente tá mais interessado em alcançar outros processos psíquicos dele. Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje, né, em termos de diferenciação de anamnese e de entrevista inicial, era basicamente isso. É algo bem objetivo, realmente, assim. Acho que a entrevista inicial, posteriormente, dá para eu vir falar um pouco mais para vocês, passar um pouco mais um feedback até mais prático, né? De coisas que são importantes a gente ter em mente ali, mas eu acho que a entrevista inicial realmente fica aí a dica da gente tentar sempre fazer essa retificação subjetiva, né? De você conseguir ligar a demanda do sujeito a um movimento inconsciente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, que tenha agregado. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí comigo nesses breves minutinhos. Vou deixar a live salva. E que bom que vocês se interessam. A gente pode pensar aí para as próximas. Fico muito feliz que tenha ajudado. Um beijo grande para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.